noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Amém. Amém, Jesus. Que bom estarmos aqui, né? No melhor lugar da face da terra, que é na casa do Senhor, na casa do nosso Pai. E quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos a viva esperança de que os problemas não nos acompanham, né? Nós temos a viva esperança. Será que dá para melhorar? Só que está estranho. Nós temos a viva esperança de que as bênçãos do Senhor certamente nos alcançará. E quando nós nos achegamos a Deus, o Senhor, Ele se achega a nós. Você crê nisso? Amém. Preciso confessar para a igreja que para eu estar aqui hoje não foi fácil. Eu não sei vocês, mas existem dias e dias, né? Existem dias em que ministrar a palavra é a coisa mais fácil que nós podemos ter na vida. Assim como ministrar louvor, assim como ser obreiro, servir na casa do Senhor, assim como ser um líder para liderar pessoas, cuidar de pessoas. Tira um pouco não. Cuidar de pessoas, liderar pessoas. Tem dias que a gente faz isso com mestria, né? Com uma facilidade, com domínio. Tem dias que a gente está assim, audível e quase palpável a presença do Espírito Santo e a voz de Deus. Já aconteceu isso com você? Glória a Deus. Tem dia que é fácil nós levantarmos as mãos e nós dizermos: eita, glória, eu sou crente. Mas existem dias que são os dias de guerra. Existem os dias que, quando é tempo de guerra, nós temos que guerrear. O tempo de descanso, nós temos que descansar. Tempo de chorar é tempo de chorar, tempo de rir é tempo de rir, de abraçar é abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, isso é bíblico, né? E tempos difíceis, tempos de guerra, todos nós passamos. E eu quero dizer para você, o que seriam das vitórias se nós não tivéssemos as batalhas? O que seria dos tempos e dos dias lindos e felizes se nós não tivéssemos que passar os tempos e os dias tortuosos? Hoje, para mim, foi um dia de guerra. Não guerra com o meu próximo, não guerra com qualquer coisa que você possa imaginar, mas guerra aqui, ó. Graças a Deus, a Bíblia nos ensina e nos diz que para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a gente viva e siga a palavra do Senhor e viva Jesus. Viva a palavra, né? Para que a gente venha conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como que nós fazemos isso? Transformando, modificando o nosso pensar. Todas as vezes que nós entramos em guerra espiritual, batalhas espirituais, o inimigo, a primeira fonte que ele atinge é a nossa mente. Ele começa a dizer e querer que nós pensemos coisas e fatos, e ele tenta abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor não tem para nós, para aquilo que está errado, para aquilo que ainda não conquistamos, para aquilo que ainda não se chegou, para aquilo que ainda não deu certo. E a nossa mente entra numa batalha que, se a gente não se voltar para a palavra, se a gente não transformar a nossa mente voltada na palavra, é fato, a gente se entrega. E hoje eu passei um dia assim, uma batalha espiritual na minha mente. Mas, como bem diz o louvor que a Juliane cantou aqui, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar hoje, confirmando o louvor aí que a Ju iniciou o culto. Mas antes eu precisava louvar o Senhor com um hino. Vai estar no playback, não sei se eles vão
Faz tempo que a gente não usa o playback aqui. E eu acho que esse louvor, ele vem muito, porque eu sou assim, viu, igreja? Estou feliz, eu louvo, estou triste, eu louvo, estou em guerra, eu louvo, estou em batalha, eu louvo, estou na vitória, eu louvo. Para tudo Deus coloca um louvor no nosso coração, né? E graças a Deus, o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele vai nos auxiliando e nos ajudando em nome de Jesus. Aleluia. Te amo, Jesus. Adoro a tua presença, Pai. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas e os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão sábio, e diz em meus lábios o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com estas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com estas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, usa-me, me fiz exclusivo só pra ti. Oh meu Deus, envia-me. Sim, meu Deus, como dizer não para o teu chamado, se me deste são na tua obra, Senhor, porque é para a tua glória, somente para a tua glória. Oh Jesus, será que você pode se colocar de pé no teu lugar? Não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas peça para Ele. Com estas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com estas brasas do altar e me transforma, vem
eis-me aqui, com as minhas guerras, com as minhas batalhas, com as minhas vitórias, mas eu estou aqui porque eu sou o teu povo, eu faço parte do teu povo. Nação, aleluia, Jesus. Geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio no livro de 2 Pedro 2, diz assim, 2 Pedro 2: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2:2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras factícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, e tendo-a posto como exemplo a quantos venham viver impiamente, ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, e cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos, e reservar sobre o castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundícias, paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, e quais nódoas
deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banquejam junto convosco, e tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando as almas inconstantes e tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho e extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais, como são fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservado a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas e de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, e prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, das contaminações do mundo. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de modo e são vencidos, tornou-se ao seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás e apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao seu lamaçal. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, Senhor. Uma palavra, Senhor Jesus Cristo, que nos serve hoje como uma reflexão, Senhor, daquilo que nós temos escolhido e vivido. Como que nós temos escolhido viver na Tua presença. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela Tua poderosa palavra, e que essa poderosa palavra, Senhor, venha nos redirecionar se necessário, venha nos recolocar em posições, não somente de filhos, mas de servos do Senhor, amantes da Tua boa obra e amantes e obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Glória a Deus. Queridos, uma palavra escrita pelo Pedro, pelo discípulo Pedro. Todas as vezes que nós pensamos em Pedro, eu amo, fazer essa menção de Pedro, porque Pedro, ele foi um dos discípulos, acredito eu, que um dos mais comentados dos discípulos, mas também não somente pelas suas boas práticas, mas também muito comentado e falado, e aprendemos muito com o apóstolo Pedro, com o discípulo Pedro, através dos seus erros também, né? Nós sabemos que Pedro foi aquele que negou a Cristo, sabemos que Pedro foi aquele que cortou a orelha de Malco, nós sabemos que Pedro era aquele homem impetuoso, sabemos que Pedro, de todos os discípulos, é aquele que foi o que Jesus falou para ele, certa feita Jesus falando que precisava voltar para o Pai, e logo Pedro repreende e fala: não, o Senhor não vai morrer, porque se o Senhor morrer, eu dou minha vida pelo Senhor, e o Senhor o repreende, repreende o inimigo que estava usando a boca de Pedro, porque o Senhor Jesus sabia que ele tinha um propósito a ser cumprido na terra, e nada poderia impedir o propósito de Cristo Jesus aqui nessa terra. E qual era o propósito de Cristo Jesus? O propósito de Cristo Jesus não era só vir como homem e saber o que nós pensamos, o que nós sentimos, saber como que são as lágrimas que correm no nosso rosto, saber como que é lidar com outro ser humano, saber as dificuldades e as felicidades de um ser humano. Não. O propósito de Cristo aqui nessa terra era nos mostrar que é possível nós vivermos em santificação para conhecermos a Deus. Jesus
Foi quebrada uma aliança. E Jesus Cristo, Ele vem para cumprir, através da morte na cruz, a nova aliança entre o homem e Deus. E Jesus Cristo, Ele cumpriu o seu papel com mestria. O único santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, andou no meio dos homens, sentiu as dores dos homens, passou fome como nós, porque Ele andava a longas distâncias sem se alimentar, mas Ele também foi amado por os homens. Ele também foi acariciado, né? Teve ali uma mulher que jogou o seu nardo, o seu óleo, o seu perfume sobre os pés de Jesus, adorando ao Senhor Jesus e enxugando com os seus cabelos. Jesus soube o que é viver aqui na terra. Então Pedro era aquele que ele não era só um discípulo, mas ele era o discípulo amado, um dos discípulos amados do Senhor, um dos mais chegados do Senhor, mas também aquele que cometeu os mais erros, se é que a gente pode dizer assim. Mas Pedro, ele era um antes da conversão, antes do Pentecoste. Era um Pedro impetuoso, né? Bravo, aquele que fazia as coisas sem pensar, não tinha muito filtro para fazer ou falar as coisas. Mas depois do Pentecoste, Pedro foi tocado pelo Espírito Santo. Depois do Pentecoste, Pedro já não era mais aquele Pedro pescador bruto. Agora era o Pedro que anunciava as boas novas do Evangelho. Agora era o Pedro que antes de falar, antes de proceder ou antes de fazer qualquer coisa, ele primeiramente se voltava a Deus, ele buscava no Senhor, ele entendia o propósito de Deus para então assim ele se manifestar. Eu e você, antes de Cristo, nós éramos uma pessoa. Depois de Cristo, nós nos tornamos outra pessoa. Antes de Cristo, eu vou falar por mim, na fase da minha rebeldia, como eu sempre falo, né? Entre aí os 10, 12 anos, 13 anos, eu não queria nem saber de igreja, não queria nem saber de falar de pastor. Minha mãe me impulsionava, brigava comigo: você vai para a igreja, enquanto você estiver sobre a minha responsabilidade, você vai fazer o que eu quero. E eu quero que você vá para a igreja. Eu sentava no banco da igreja, tinha vontade de catar o pescoço do pastor e torcer. Eu tinha vontade de pegar a cadeira que eu estava sentado e jogar no pastor. Essa era eu, antes de conhecer o verdadeiro toque do Espírito Santo. Antes de conhecer o verdadeiro toque do Espírito Santo, eu procurava amizades que pudessem proporcionar a mim aquela sensação de saciedade, aquela sensação de amor, aquela sensação de amizade boa. E na verdade não eram amizades boas, eram amizades oportunistas, que o diabo colocava na minha frente, para que eu pudesse também usá-las como uma fonte para me levar a pecar. Porque eu falava para elas: vocês vão ter que falar para minha mãe que eu quero ir no som da praça, vocês têm que convencer ela. E o que elas faziam? Ô tia Rai, deixa a Vanessa ir no som da praça com a gente promete que domingo a gente vai na igreja. Oportunismo que Satanás coloca muitas vezes no nosso caminho, quando nós estamos longe de Jesus, quando nós ainda somos o velho homem. E nessas amizades eu pedia para elas: me ensina a fumar, me ensina a beber, me ensina a fazer coisas que eu ainda não sei, que eu ainda não conheço. Tamanho era o vazio existencial que eu tinha dentro de mim. E eu não queria saber que Jesus poderia suprir essa necessidade. Não, para mim Jesus não estava perto, Ele não existia, porque eu não via. Era uma coisa muito inconcreta. Mas um dia, eu estava sentada no banco da igreja sede, e a missionária pregando a palavra do Senhor. E no momento em que ela pregava a palavra do Senhor, ela estava vestida inteira de branco, porque era um culto de Santa Ceia. Ela começou a ministrar a palavra do Senhor, e de uma forma que eu não sei explicar. Só quem já passou por isso é que sabe. Conforme ela ia falando e ministrando a palavra do Senhor, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito humilde,
aquilo começou a penetrar no mais profundo da minha alma. E eu comecei a sentir uma emoção tamanha, que quando eu estava com essas amizades pedindo, me ensina a beber, me ensina a fumar, me ensina a fazer coisas que eu não conheço, aquilo que começou a ser gerado dentro de mim, começou a trazer uma emoção e uma sensação de eu sou querida, eu sou amada, que as outras coisas não me traziam. E então, sem que eu percebesse, a hora que ela fez o apelo, eu já estava lá na frente, me reconciliando com o Senhor. Porque conhecer a Bíblia eu já conhecia, desde os 3 anos de idade. Mas ter um verdadeiro encontro com Cristo, receber o verdadeiro toque do Espírito Santo, receber aquela chama que quando penetra no interior, é algo que rasga a gente no meio e desfaz o velho homem e começa a nos proporcionar uma vida nova em Cristo Jesus. É somente a palavra do Senhor e essa presença que causa em nós. Oh, queridos, a partir desse momento em que eu tive essa experiência com o Senhor, eu não conseguia mais fazer coisas, ou falar de maneira, ou viver de maneira com que aquela velha Vanessa queria. Eu já não conseguia mais pensar em coisas que me afastassem dessa presença. Eu não conseguia mais querer desejar alguma coisa que não fosse referente ao Cristo que me tocou. Eu não conseguia mais. Eu não tinha mais atração, eu não tinha mais desejo. E ainda depois de 30 anos, eu continuo não tendo atração alguma ou desejo algum por alguma coisa que não esteja pautada nessa palavra do Senhor, que é a Bíblia. Que ela tem que ser o nosso guia, aquilo que nos guia, aquilo que nos leva, aquilo que nos mostra o caminho. Essa palavra é o nosso guia de fé e de prática, porque se a fé ela não vir acompanhada com a prática, não tem valia. Então a Bíblia é o nosso guia, é o que nos direciona a conhecer Jesus, crer nele e praticar o que ele nos ensinou. Nosso guia de fé e de prática. Quando eu conheci e comecei a me aprofundar, eu não queria e não quero até hoje algo que não esteja no centro da vontade do Senhor. E se porventura eu passe dias ou momentos como hoje, que foram dias de guerra, um dia de batalha espiritual, a primeira coisa que eu faço é fazer a oração no mais íntimo da minha alma. Senhor, assim como Davi, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não retire de mim a tua presença. Não retires de mim a salvação. Não retires da minha alma a alegria da salvação. E é isso que Pedro está querendo dizer aqui nessa carta. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. Ele diz, e a gente lendo isso daqui, dá a impressão que Pedro já estava aqui em 2023, onde ele fala que nos últimos tempos, o povo, no meio do povo surgiriam falsos profetas, falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Queridas e queridos, quantas pessoas a gente não vê ministrando a palavra hoje em dia, mas é pura falácia. Pessoas que não têm experiência alguma com o altar do Senhor. Pessoas que não têm experiência com essa palavra de Deus, que impacta o homem e que não faz o homem vir para Cristo e permanecer como está. Jesus te quer, venha do jeito com que você está. Você pode vir do jeito que está, mas tem que mudar. Tem que ter transformação. Tem que ter mudança de hábitos, mudança de pensamento, mudanças de desejo, mudanças de um novo olhar, mudanças do comportamento. Porque se nós não conhecemos, se a gente conhecer a Cristo e não mudar aquilo que nos tornou ou que nos fazia o velho homem, como que Deus vai nos tornar nova criatura? Deus não usa
coisas novas, coisas grandes, coisas lindas, coisas perfeitas. Como que Deus vai usar um velho homem, sendo que ele é de coisas perfeitas? Você olha para a natureza, queridos, não tem nada de imperfeito na natureza. A única imperfeição que acontece na natureza é porque o homem põe a mão e modifica. Se você olha o animal, em todas as espécies de animais, os animais são perfeitos. Eles se reproduzem de forma perfeita. Eles andam, comem, mugem de forma perfeita. Eles se compreendem, se comunicam entre si, os seus rebanhos, e de forma perfeita. O vento, que coisa mais maravilhosa que o vento, que nos refresca, traz a brisa suave em dias calorosos, em dias perturbadores e quentes. Sol que nos aquece, o frio para quem gosta de frio, a neve, que coisa linda. Eu nunca vi neve, mas é muito lindo. Senhor é Senhor de coisas perfeitas. E como que a gente pode julgar, na nossa humilde consciência e pensamento de ser humano, que Deus pode usar pessoas nas mesmas ações, nos mesmos sentimentos, nos mesmos pensamentos, na mesma vida velha? Não. Se nós quisermos ver a Deus e saber quem Ele é, nós precisamos ter mudança de vida. E Pedro diz isso. Pessoas que não têm experiência alguma com o altar, experiência alguma com Deus, vai falando coisas que são só heresias, que são falsidades. Olha, ele usa palavras fictícias, palavras inventadas, experiências inventadas. Não pode. Nós temos que ter discernimento do que nós ouvimos e do que nós guardamos no nosso coração, para que nós venhamos praticar aquilo que o Senhor se agrada. Não é qualquer alimento da internet que nós devemos nos alimentar. Não é qualquer coisa que nós ouvimos de pregadores, internet ou de líderes. Não. Quando nós ouvimos algo, nós temos que trazer a reflexão. Como que é a vida dessa pessoa? Qual é o caminhar dela? Qual é o dia a dia? Qual é a conduta cristã? Qual é o caráter cristão? É condizente com a palavra? É condizente com o que Cristo nos ensina? Se for, glória a Deus. Mas se não for, queridos, ore ao Senhor e peça discernimento. Porque muitos que nós conhecemos dessa geração quer uma conduta de evangelho fácil. Muitos querem ouvir o que gostam. Muitos querem saber o que gostam. E com essas palavras fictícias, com essas falácias desse novo tempo, dessa nova geração, muitos estão vindo para Cristo, mas não tendo uma mudança de vida. Muitos estão se achegando, mas estão querendo viver na vida velha. Muitos estão se achegando, mas não querem saber de trocar o seu fardo pelo fardo do Senhor. Não querem saber de colocar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus, abandonando as suas próprias vidas, a vida velha, o jeito velho, o hábito velho, tudo velho. Não! Eu quero seguir Cristo, sim, quero amar Jesus, mas eu também quero amar o mundo. Não vai rolar. Não dá. Não dá. E é isso que Pedro está dizendo. No verso 21, o Senhor tem ministrado muito isso ao meu coração. Por que, igreja do Senhor? Porque se nós quisermos agradar o mundo, nós vamos certamente desagradar a Deus. Se você quiser agradar o teu amigo, a tua amiga, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha,
do caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Quem aqui que conheceu Jesus, que teve experiências com o altar do Senhor, e quando eu digo altar, não estou dizendo esse altar, eu digo altar lá no quarto, aquilo que Mateus 6:24 fala, quando quiser falar com o Pai, ter experiências com o Senhor, fecha a porta do teu quarto, e com o teu Pai vai falar em secreto, porque em secreto Ele te responderá. Lá é o nosso altar. Quem que já teve experiência com Deus e consegue pecar em tranquilidade? Consegue ver pornografia com tranquilidade? Consegue mentir com tranquilidade? Roubar com tranquilidade? Adulterar com tranquilidade? E quando eu digo adulterar, pecar, roubar, não é só de coisas físicas, queridos. Muitas vezes roubamos a alegria de alguém. Muitas vezes roubamos a fé de alguém. Muitas vezes matamos gente com as nossas palavras, com as nossas ações. Quem que consegue fazer aquilo que é errado, pecaminoso, com tranquilidade, sendo que conheceu Jesus, sendo que conheceu o mais amável dos amáveis, o santo dos santos, o rei dos reis, o Salvador? Ora, se nós não tivéssemos conhecido, seria mais fácil aplaudir o que o mundo nos quer entregar de goela abaixo. É uma palavra dura de ouvir. Mas como a pastora Silvia bem disse aqui, o ano está acabando. E como que nós lidamos esse ano de 2023 com a nossa conduta cristã? Como que nós lidamos com a nossa fé e com a fé do outro? Como que nós levamos a palavra do Senhor e o altar de Deus? Como que nós colocamos a nossa adoração? Será que nós realmente temos nos feito exclusivos para Deus? Será que realmente a nossa adoração é uma adoração exclusiva? Será que realmente o nosso levantar de mãos, os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso futuro ou o nosso presente, será que tudo é exclusivo do Senhor? Será que de uma certa forma nós não estamos aplaudindo aquilo que o mundo está querendo colocar e implantar dentro das igrejas? É um tempo de nós tomarmos muito cuidado. A Bíblia não nos ensina a odiar ninguém. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a amar. A Bíblia nos ensina a cuidar, gente. A Bíblia nos ensina a trazer para perto aqueles que não têm mais prazer em suas vidas. Mas a Bíblia não nos ensina a concordar com o pecado deles. Mas para que a gente não concorde com o pecado deles, a gente tem que andar em santidade. Porque nós somos a noiva de Cristo. Porque nós somos o povo de Deus. Porque nós somos consideradas a menina dos olhos do Senhor. Aquele que ainda não conhece a palavra sobre ele, no dia do juízo final, se ele não quiser, vai vir o juízo. Mas enquanto isso, nós é que somos a luz que eles precisam ter. Nós é que somos o sal para temperar a vida deles. Nós é que somos a carta que eles precisam ler. A carta de Cristo, o Evangelho, a mudança
você pensa que com você vai ser diferente? No teu trabalho, na faculdade, na tua casa, com os teus amigos, a minha e a tua conversão, ela tem que se dar todo dia. Todo dia, Jesus, eu sou tua casa. Todos os dias, Jesus, eis-me aqui. Todos os dias é dizer: Senhor, eu escolho a Ti. Eu não escolho o pecado, eu não escolho o mundo, eu não escolho os manjares que Satanás oferece para mim, mas eu escolho os céus. Eu escolho a Ti, a conversão a Cristo Jesus, a escolha por Ele tem que ser todos os dias. Todos os dias. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Que Provérbios 3:6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós reconhecemos Jesus em nossas vidas, não é a gente que faz, é Ele. Não é a gente que consegue, é Ele. A única coisa que nós fazemos é depositar a nossa vida nas mãos dele. E depositar todo dia. Escolher todo dia. Porque o dia que eu estiver fraca, o Espírito Santo vai me fazer forte. O dia que os pensamentos quiserem me consumir, o Espírito Santo vai trazer a renovação sobre a minha mente. O dia que eu não quiser abrir a boca para cantar, o Espírito Santo vai encher meu coração de alegria e vai me trazer a memória e o louvor. E eu vou entoar o nome do Senhor, porque tudo vem dEle. É para Ele todas as coisas. Reconhecemos em nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. O dia que você estiver fraco, queridos, é na tua fraqueza que Ele vai te fazer forte. Então, se é que eu posso te dizer, e se na hora que você sair daqui, desse lugar, essa noite, guarde isso no teu coração. Talvez, e eu me fiz essa pergunta esses dias. Esses tempos atrás, uma bispa, ela confirmou 3 recados de Deus para minha vida. Aconteceram 3 recados simultâneos de pessoas diferentes em lugares completamente diferentes, e o recado de Deus era o mesmo. E aí eu coloquei uma foto no Facebook há um tempo atrás do Cura, quando nós estávamos lá no Cura. E aí ela me chamou no privado e ela falou assim: pastor, eu tenho um recado de Deus para a tua vida, vamos tomar um café? Eu falei: bora, já. Fui com medo, mas fui. Porque ela não é do meu rol de amizade cotidiana, mas nos damos muito bem. E eu falei: bora, vamos. Já marquei, no outro dia eu já estava lá na igreja. E aí passamos uma tarde muito agradável, falando e compartilhando experiências com o Senhor. E ela entregou o recado para mim. E no meio desse recado ela dizia assim: olha, o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. E ali ela falou algumas coisas em particular. Só que vai chegar um tempo em que você vai ter que fazer uma escolha. Ela falou assim: eu não sei o que é. Pode não ser uma escolha tão fácil, mas a pastora vai ter que escolher. Se a pastora quiser que o propósito se cumpra, a pastora vai ter que escolher. E aí eu falei amém e tal, e terminamos aquele dia agradável. E esse dia chegou. Que foi quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Porque eu comecei a falar com o Senhor em espírito. Eu falei: Senhor, seria tão mais fácil se eu não conhecesse a tua verdade. Seria tão mais fácil, irmã Célia, concordar com algumas coisas, se a gente não quisesse agradar o coração de Deus primeiro. E o Evangelho é isso. A porta estreita é
é essa. Escolha. Eu não deixo de amar pessoas, mas eu não posso concordar com o pecado delas. Antes, eu tenho que apresentar Jesus. Se ela quiser, amém. Se não quiser, eu continuo querendo. E eu quero dizer para você, assim como um dia essa escolha, e as escolhas acontecem todos os dias de formas diferentes, talvez um dia você vai ter que escolher. Continua seguindo a Cristo, amando a Ele e a sua verdade até a eternidade chegar, ou agrada ao homem, ou agrada a sua, agrada o ser humano. Mas todo aquele que escolhe em agradar o coração de Deus, ele se tornará vencedor. A Bíblia diz que melhor do que o começo das coisas é o fim delas. E quando a Bíblia fala sobre isso, não fala só sobre as nossas atividades terrenas. Eu creio que quando a Bíblia fala melhor do que o começo é o fim, é porque o dia que Jesus voltar, aí sim será o fim nessa terra para uma grande eternidade. Enquanto esse findade terreno não chega, que a nossa escolha continue sendo Jesus. Você pode se colocar de pé no teu lugar? Laís, fazer por favor? Eu creio que Pedro, já experiente, Pedro, já um homem chegado na idade, ele já não tinha mais medo de declarar: olha, melhor é que vocês não tivessem conhecido do que conhecer e voltar atrás. Pedro já não tinha mais o medo do confronto. E tanto é que Pedro, ele teve uma morte muito tortuosa. Ele não admitiu morrer igual o nosso Senhor Jesus, numa cruz. Ele morreu numa cruz, mas ele falou: eu não sou digno de morrer como meu Cristo. Vire a minha cruz de cabeça para baixo. Talvez, queridos, a gente não tenha que fazer esse tipo de escolha. Vire a minha cruz de cabeça para baixo. Talvez as nossas escolhas, elas sejam mais simples até, mas ainda continuam sendo escolhas. Ainda continuarão sendo escolhas. Que para 2024, as minhas e as suas escolhas sejam continuar no centro da vontade do Senhor. E eu tenho certeza que de todas as suas escolhas, se elas estiverem pautadas no centro da vontade do Senhor, assim como Ele venceu, vencerá em nome de Jesus. A tua casa vencerá, a tua família vencerá, os teus filhos vencerão, teu esposo, tua esposa, todos aqueles que te rodeiam serão vitoriosos, porque eles verão em você uma luz que excederá a qualquer outro tipo de luz. Eles entenderão que o Cristo que você serve é aquele que tira todas as dores, e mesmo chorando a gente está sorrindo, mesmo atribulado a gente está em paz, e mesmo perseguidos nós somos livres, e mesmo escravos da palavra do Senhor, nós temos liberdade nele, e para Ele, para servir a Ele, para glorificar a Ele, em servir a Cristo, optar por Ele, é ainda a melhor escolha que o ser humano pode ter. Então eu quero dizer para você: abra o teu coração a servir a Cristo todos os dias, a amá-lo de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e não importa
suas olhos nesse lugar, nessa noite. Aleluia. Glória! Aleluia. Te amamos, Jesus. A nossa escolhida continua sendo a tua presença, Paizinho. Para onde iríamos nós? O que estaríamos fazendo agora, Senhor? Oh, se só o Senhor tem as palavras de consolo, se só o Senhor ainda continua tendo as palavras de vida eterna. Oh, Senhor, quem dera o mundo conhecesse o que nós conhecemos. Quem dera, Senhor, aqueles que ainda estão na escuridão conhecessem
nosso corpo, em nossa alma, em todo o nosso espírito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tem um papelzinho dos pedidos de oração? Se tiver, traz aí para nós, fazendo favor. Glória a Jesus. Queridos, não percam o culto sexta-feira. Amém? Será o último culto, desse ano, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará aqui conosco. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração de uma forma tremenda e especial. E que nós possamos, nesse último culto de 2023, entregar a nossa adoração ao Senhor como um cheiro suave em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, não perca o culto. Ai, pastor, eu tenho coisas para fazer. Faz depois, ou faz antes, tá bom? Ou então media, faz um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas não perde, tá bom? Não perde, porque Deus tem dado uma palavra poderosa aí para a vida do pastor Wagner. Tenho certeza que ele vai ser muito usado pelo Senhor. E o tema que ele colocou para o culto de sexta-feira é reflexão e sabedoria. Miguelzinho que deu essa inspiração para nós. Estávamos ali conversando e tentando encontrar um meio termo. E aí o Miguel foi profundo. Eu estava para um lado, o pastor estava para o outro. Aí ele veio e centralizou o negócio ali. E nós queremos que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Papai querido, nós entregamos essas vidas diante do Senhor. E declaramos, Deus, que haja, meu Pai querido, cura, restauração, transformação, união, Pai querido, de famílias. Colocamos todas essas vidas nas Tuas mãos. E, Senhor Deus, que o Senhor venha com a salvação, ó Pai, sobre estas vidas e sobre estas causas, em nome de Cristo Jesus. Te agradecemos por esse culto, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, pela manifestação da Tua presença em nosso meio. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por cada família que esteve sendo representada aqui e que esta graça maravilhosa, Senhor, possa alcançá-los por onde quer que eles estejam, em nome de Cristo Jesus. Que a paz consoladora do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e que o olhar misericordioso do Senhor seja sobre nós, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Cumprimento o Senhor com a paz do Senhor Jesus. Professe uma palavra de vitória sobre a vida dele, em nome de Cristo.